Fala pessoal, o vídeo de hoje é para retirar algumas dúvidas que ainda estão a surgir sobre o visto da procura de trabalho. E quem vai responder essas perguntas vai ser a própria VFS Global. Eu escrevi um e-mail para eles fazendo uma série de perguntas e eles me retornaram com um e-mail, se eu não me engano, pronto com as principais perguntas que os usuários estão fazendo a eles. Assiste esse vídeo até o final porque eu vou falar do visto para procura de trabalho, do visto para nômade digital e para o visto de acompanhamento familiar de quem possui o visto para procura de trabalho aprovado. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e esse e-mail que vocês estão visualizando, quem me respondeu foi a VFS Global de Brasília. Eu escrevi para as outras unidades, mas o único que me respondeu de forma eficaz foi o de Brasília. E eu vou começar aqui a falar pelo visto da procura de trabalho. Eles selecionaram 7 perguntas mais comuns feitas pelas pessoas interessadas. A primeira pergunta: devo comprar uma passagem aérea? Uma vez que você nem sabe se o visto vai ser aprovado, a resposta deles foi a seguinte: é necessário apenas a reserva de bilhete aéreo de retorno ao Brasil após o prazo de 120 dias. Eu fiz uma simulação aqui já no site da TAP, colocando para daqui a 120 dias, ou seja, seria no mês de março. Eles possuem 4 tarifas, uma delas é 100% reembolsável, que é essa Plus, e uma vez que você clica em selecionar, ele já vai te dar a opção de você fazer uma reserva, de você guardar esse preço. Se chama reserva em espera ou pré-reserva. Aí você clica nessa opção, sim, guardar este preço a partir de 8 euros. Ao clicar nessa opção, a TAP vai te dar 3 opções para você pensar. De 48 horas, de 5 dias e de 10 dias. E aqui estão os respectivos valores. Se você quiser saber um pouco mais, a própria TAP fez uma página explicando como funciona essa pré-reserva online, que se chama Time to Think. E aqui tem um passo a passo explicando que você escolhe o local, escolhe o dia, escolhe a tarifa e depois escolhe esse valor, né, do tempo de reserva que você quer. A Azul já tem esse tempo de espera, né, de reserva em espera de apenas 24 horas. Se me salvo engano, a TAP tem a melhor opção de você conseguir fazer essa pré-reserva. Apesar de ser um pouco mais cara, essa pré-reserva você consegue fazer com até 10 dias. E agora voltando para o e-mail. O que significa o comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida? Isso eu já expliquei em vídeos anteriores. O salário mínimo atual é de 705 euros, a partir de 2023 deve ir para 750, 760 euros. E você tem que ter no mínimo 3 vezes esse valor, ou seja, 2.115 euros. Não é obrigatório que você tenha esse valor guardado em euros, pode ser mesmo em reais e você vai conseguir comprovar através de um extrato bancário brasileiro com o valor mínimo de 11 mil reais. Lembrando que em 2023 esse valor vai subir. E eles pedem mais uma coisa além do seu extrato bancário. Eles querem a declaração do imposto de renda desse ano de 2022 ou a declaração de isenção do imposto de renda. Terceira pergunta: o que significa declaração com a indicação das condições da estada prevista? A resposta foi: este documento é uma carta de intenção que deverá conter todos os objetivos e esclarecimentos de sua estadia em Portugal. Não há modelo específico. Ou seja, você vai estar redigindo no computador, colocando os seus dados pessoais, os seus dados de identificação. Você vai informar por quanto tempo você vai ficar alojado num hotel, por quanto tempo você vai ficar
alojado em um apartamento ou na casa de alguém, e você vai estar especificando tudo isso por escrito nesse documento. Não existe um modelo específico, você pode fazer isso da forma que você achar melhor, desde que fique bem claro os seus dados, aonde você vai ficar alojado e que a sua intenção é procurar trabalho. Quarta pergunta: é necessário apresentar alojamento? Se sim, de quantos dias? Para todas as categorias de visto é necessário apresentar a prova de alojamento com no mínimo 2 semanas, ou seja, uma reserva de hotel, uma reserva de Airbnb, alguma coisa que comprove que você tem uma reserva e tem aonde ficar. Quinta pergunta: irei solicitar o visto para procura de trabalho. Posso levar meus dependentes? O cônjuge, os filhos? Como faço para solicitar o visto deles? Você pode pedir o visto de acompanhamento familiar simultaneamente ao visto de procura de trabalho. Esse checklist de visto de acompanhamento familiar eu já expliquei no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver dúvida sobre esse checklist. Sexta pergunta: irei aplicar para o visto junto aos meus dependentes. Todo o processo será tramitado em conjunto? As taxas serão individuais? Cada processo, cada aplicação será protocolado de forma separada e individual. Ou seja, para cada pessoa será aberto um processo. E as taxas também são individuais. Hoje está mais ou menos R$606, se eu não me engano, com algumas outras taxas. E cada pessoa vai ter que pagar essa taxa. E a sétima pergunta: para fins de subsistência, irei apresentar um custeador. Onde consigo o termo de responsabilidade? Como eu tinha explicado nos outros vídeos, é possível que você, ao invés de apresentar que você tem esse dinheiro no seu extrato bancário, você apresente um termo de responsabilidade de alguém que viva aqui em Portugal legalmente, ou seja, já possua o título de residência, ou um cidadão português que tem um cartão cidadão, e ele vai escrever uma carta informando que com seus dados pessoais e os dados da pessoa que ele vai alojar, informando que possui condições financeiras, ele vai ter que comprovar que possui essas condições financeiras, de custear a sua estadia. Caso venha ter algum problema, ele irá ser o responsável para pagar pelo seu retorno, seu e dos seus dependentes. E é necessário que essa carta que ele venha assinar seja reconhecida por um notário, que é a mesma coisa que um tabelião aí no Brasil, num cartório. Eu até abri aqui a página da Ordem dos Notários, aqui vocês conseguem pesquisar um notário que faça esse reconhecimento da assinatura do cidadão aqui em Portugal. Uma vez que ele fizer essa carta, reconhecer a assinatura, aí ele vai enviar para você no Brasil. E como você faz uma pesquisa? Vamos supor que a pessoa que está aqui em Portugal vai ter que fazer essa pesquisa. Eu coloquei aqui, por exemplo, notário em Porto, Portugal. Apareceram várias pessoas que já prestam esse serviço. Deixei aqui como exemplo esse aqui, que fica aqui na região do Porto. E se você clicar aqui em mais serviços, você vai ver esse serviço de reconhecimento de assinaturas. Aí o cidadão que vive aqui em Portugal vai se dirigir a esse local, vai reconhecer a assinatura desse documento e vai enviar para você no Brasil. Agora vamos falar sobre o visto para nômades digitais. A VFS Globo separou 5 perguntas. O que significa o comprovativo de rendimentos médios auferidos nos últimos 3 meses de valor mínimo equivalente a 4 remunerações mínimas mensais garantidas? Ou seja, eles querem que você comprove que você ganhou nos últimos 4 meses mais de 705 euros por mês. Isso dá 2.820 euros. E eles informam uma coisa muito importante aqui. Assim como naquele visto para procura de trabalho, não é necessário que você comprove esse valor em euros. Você pode estar comprovando esse valor em reais através de um extrato bancário, e eles delegam um valor aqui de no mínimo de 15 mil reais, além da declaração do imposto de renda de 2022. O que significa documento que ateste a sua residência fiscal? Essa é a segunda pergunta que eles separaram. Bem, para isso é necessário que você mostre o seu imposto de renda
ou a sua isenção. O objetivo é mostrar que você tem uma vida fiscal aqui no Brasil. Terceira pergunta: posso solicitar um visto de nômade digital sendo funcionário ou prestador de serviço de uma empresa portuguesa? Bem, os nômades digitais devem possuir vínculos com qualquer empresa brasileira ou estrangeira, exceto uma empresa portuguesa. Quarta pergunta: precisa apresentar a carta de intenção e prova de alojamento? Sim, a carta de intenção, assim como aquela outra lá do visto para procura de trabalho, também não tem um modelo específico. E é basicamente você colocar os seus dados, o seu nome, os seus documentos de identificação, aonde vive, etc. E a sua intenção, que no caso do nome digital é residir em Portugal, recebendo a remuneração de um outro lugar. E tem que também provar que você tem condições de alojamento aqui em Portugal, com no mínimo 2 semanas, ou seja, a reserva de um Airbnb, a reserva de um hotel. Precisa apresentar passagem aérea? Para esse visto de nômade digital não é necessário apresentar passagem aérea de retorno para o seu país. E agora vamos falar sobre o visto de residência para acompanhamento familiar. Aquele que muitas pessoas perguntam: posso levar meu filho? Posso levar minha esposa? Pode. E como eu expliquei no início desse vídeo, serão processos individuais que você poderá dar entrada simultaneamente. Primeira pergunta: qual é a diferença do visto de reagrupamento familiar para acompanhamento familiar? Preste atenção nessa resposta. O reagrupamento familiar no Brasil só pode ser solicitado quando o aplicante principal tiver o seu visto aprovado e emitido. E já estando em Portugal, estiver de posse da notificação de deferimento de reagrupamento familiar emitido pelo CEF. Ainda estando no Brasil, possam solicitar o reagrupamento junto à VFS. Ou seja, essa resposta toda aqui é para dizer que o titular, o principal, ele já tem que ter um visto aprovado, já tem que ter a notificação do CEF permitindo esse reagrupamento familiar, para aí sim depois fazer o pedido desse visto de reagrupamento familiar. O que vai ser feito nesse caso aqui da visto da procura de trabalho é um visto de acompanhamento familiar, que vai ser um processo com taxa de 600 euros e que pode ser feito de forma simultânea. Importante salientar que o visto de reagrupamento familiar só poderá ser concedido aos familiares de titulares de visto de residência. Já o acompanhamento familiar poderá ser solicitado através de titulares de visto de residência e estada temporário. Mas em que momento então eu vou reagrupar a minha família? Você está com seu visto de procura de trabalho, você conseguiu o seu trabalho aqui em Portugal, você vai dar a entrada no CEF para conseguir o seu título de residência. Uma vez obtendo isso, você irá reagrupar a sua família que já está aqui. Se salvo engano, esse processo também pode ser feito em conjunto. Segunda pergunta: quais pessoas da minha filha poderão solicitar o acompanhamento familiar? A relação dos laços parentescos constam no checklist em questão. Esse checklist eu fiz num outro vídeo e lá consta todos os laços, os parentescos aceitos para esse visto de acompanhamento familiar. Geralmente são filhos, cônjuges e os ascendentes, pai, mãe, também podem fazer esse acompanhamento familiar. Terceiro, qual é o valor necessário requerido para o visto de acompanhamento familiar? Se você for, alguém for acompanhar você, você vai ter que comprovar que possui dinheiro para custear a estadia dessas pessoas. E aqui eles falam para você verificar essa portaria aqui, que eu já deixei aqui em aberto. E aqui logo no começo já mostra quais são os valores. Para você tem que ter 100%, 705 euros. Para sua esposa, você já vai ter que ter a metade disso, 300 e poucos euros. E para as crianças você vai ter que ter 30% disso. E você vai somando conforme for o seu agregado familiar. Vamos para a próxima pergunta. Precisa apresentar a carta de intenção e a prova de alojamento? Sim. Como eu expliquei nos outros vistos anteriores, não existe um modelo específico para essa carta.
Você vai colocar os seus dados, vai dizer onde vai ficar hospedado, vai dizer quais são os seus objetivos em Portugal, vai assinar e vai entregar esse documento. E também é preciso uma prova de alojamento, né, que é um comprovativo de reserva de um hotel, de um Airbnb. E a quinta e última pergunta: irei solicitar o visto de acompanhamento familiar mediante o solicitante principal. No entanto, ele dará entrada por mim e por ele. É possível? Não. Requerentes de visto para Portugal que possuam idade superior a 18 anos devem estar presentes. Ou seja, a sua esposa, o seu marido, que se for o seu acompanhante familiar, deve estar presente na hora de estar fazendo esse requerimento de visto de acompanhamento familiar. E agora uma outra coisa muito importante. Quanto tempo leva para saber se esse visto de procura de trabalho vai ser aprovado? Aí eles informam aqui, o prazo médio de análise são de 60 dias úteis, ou seja, isso é bem mais de 2 meses, a contar da data de recebimento do seu pedido pelo governo português. Ou seja, você vai agendar, você vai entregar os documentos. Quando isso for recebido pelo governo português, aí sim o prazo médio é de 60 dias úteis para análise do seu visto, para ele ser deferido ou indeferido. E mais algumas considerações finais que eles colocaram aqui no final desse e-mail. Eles informam que você não compre a sua passagem aérea de ida para Portugal sem ter o seu visto aprovado. Eles pedem que você primeiro aguarde essa aprovação, uma vez que não há garantia de que esse visto vai ser aprovado. Segundo, eles explicam como você pode estar fazendo essa reserva, o cálculo para passagem de retorno. Vamos supor que seja esses 60 dias, que leve 3 meses para que o seu visto seja aprovado. Foi aprovado. A partir daquele mês, você pode ir para Portugal. Desse mês, você calcula 120 dias. Vai ser o mês de regresso para o seu país, que você vai estar fazendo aquela pré-reserva, como por exemplo no site da TAP, como eu coloquei aqui para vocês. Bem, é isso, pessoal. Espero que esse e-mail da VFS Global de Brasília tenha removido as dúvidas de muitas pessoas, não só aqui no canal, mas também por toda a internet, pelo que eu vejo aí, as pessoas perguntando, tentando entender como funciona. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não esquece de se inscrever e de curtir esse vídeo. Até o próximo vídeo.